Universalmente são conhecidas as 7 ferramentas da qualidade e são usadas por diferentes empresas. Uma delas é o benchmarking. O que significa benchmarking? É entender, como diferentes empresas utilizam, como os processos são realizados, como produtos são desenvolvidos e utilizar como base para poder fazer melhorias, utilizar aquela ideia, aquele modelo para fazer melhor. Não é simplesmente copiar. O benchmarking está associado a fazer parecido com o que os outros fizeram, mas não é uma cópia simples, é algo que precisa ser trabalhado, estudado, adaptado, customizado e feito da melhor forma para aquela organização que vai começar a utilizar aquela ideia, não simplesmente reproduzir o que ela viu. A segunda ferramenta aqui apresentada é o checklist, ou seja, uma lista de verificações. O que é o checklist? É simplesmente se marcar tudo o que precisa ser feito. A gente marca, planeja o que vai se fazer e verifica se tudo foi feito. Isso vai desde se pensar no que vai ser feito durante uma semana, durante um dia, se fazer uma lista de compras e na hora que chegar no supermercado, olhar se aquilo ali está sendo feito, comprar exatamente aquilo que foi colocado ali, até o que precisa ser verificado, ser inspecionado em determinado produto e seguir essa lista de verificações para poder verificar, não esquecer de passar em nenhum item, não esquecer de verificar nada que seja importante, que tenha sido planejado que precise ser feito. Outra ferramenta é o fluxograma. O pessoal de computação antigamente utilizava muito o fluxograma para poder definir como seriam feitos determinados programas. Se chegava no usuário e perguntava o que ele queria e se fazia um desenho em forma de fluxograma, para poder representar o fluxo que estaria dentro de determinados sistemas. Com o passar do tempo, essa ferramenta deixou de ser tão utilizada nesse sentido. Mas ela ainda é bastante útil, bastante utilizada para definir processos organizacionais, como determinados processos industriais ou administrativos são feitos dentro das organizações. Ao se utilizar um fluxograma, se identifica, se trabalha, se entende como funciona determinado processo. Ao se entender determinado processo, se consegue reproduzi-lo melhor e também se consegue verificar problemas, melhorias que possam ser feitas. Então, o fluxograma é uma forma simples de representar, com alguns poucos significados, Por exemplo, os retângulos significam os processos que vão ser realizados. Os losangos significam decisões. Se algo, por exemplo, se der certo, segue para determinado local, se der errado, volta para um determinado ponto. Então, o fluxograma representa de uma forma simples tudo o que vai ser feito dentro do processo para que se possa reproduzir, se entender e se melhorar os processos. Outra ferramenta é um gráfico de controle. O gráfico de controle significa, representa se determinado processo, se determinado produto está dentro de determinados níveis de variação. Então, tem uma média esperada e variações aceitáveis. Quando se sai dessas variações aceitáveis, é necessário se preocupar. Um exemplo seria uma empresa que faz uma porta. Uma porta, vamos supor que ela tenha 2,10 metros de altura. O local onde vai essa porta tem em torno disso, com pequenas variações. Então não pode ser muito além disso, porque se for além disso não vai caber no local, vai ter que no mínimo recortar, diminuir o tamanho. Ou não pode ser muito menor, senão vão ficar buracos que não são desejáveis, que podem ficar feios, que podem dificultar a retenção, por exemplo, de ar-condicionado, coisas assim. Então, os limites devem ser respeitados. Como que funciona um gráfico de controle? Pontua-se dentro do gráfico a medida exata do item que foi produzido.
Tem-se níveis de controle inferior e superior, aonde é o máximo e o mínimo aceitável. Quando um item está fora, precisa de se verificar. É o que se chama causa assinalável. Se está fora, não deveria, porque o processo deveria estar padronizado, estar regular. Então, quem cuida do processo deve de imediato trabalhar esse item. Outra questão é a chamada regra do 7. Estatisticamente, se comprovou que quando 7 itens estão do mesmo lado, é necessário se dar uma tratativa. O que significa isso? O que é um processo regular? Um processo regular ele tem pequenas variações, só que essas pequenas variações acontecem tanto para cima quanto para baixo. Quando começa a ficar só para cima, ou seja, só maior, ou só para baixo, ou seja, só menor, significa que há uma tendência daquilo ali piorando nesse sentido. Então, também precisa se parar, se verificar quando acontece a chamada regra do 7. Outra ferramenta é o diagrama de causa e efeito, o diagrama de Ishikawa, que foi dito anteriormente. O diagrama de causa e efeito, ele é uma ferramenta para se identificar a causa raiz. E para isso, como que se faz? Tem o chamado 6M. Então se verifica o que pode ter levado a determinado defeito. E depois se analisa qual daqueles que deve ter sido a causa principal, a causa raiz do problema. Quando eu tenho e defino uma possível causa, eu posso desdobrá-la em outros itens para entender melhor. Tá? E no diagrama de causa e efeito, a gente tem o chamado 6M. O que se faz no 6M? O que são 6M? Material. Alguma matéria-prima, algo que esteja atrapalhando, fazendo com que o processo não fique ok. Então, uma matéria-prima inadequada pode fazer com que o produto não fique ok. Outro, meio ambiente. O local onde o processo está acontecendo pode ter algum problema. Por exemplo, num local onde se trabalha com madeira, a umidade não é desejável. Então, alto nível de umidade vai fazer com que se tenha defeitos. Nesse sentido, o meio ambiente seria a causa. Outra questão é o método. A maneira de fazer. Pode ser que o que esteja fazendo não esteja sendo feito da forma correta. Por isso aconteceu o problema. Outro, mão de obra. Mão de obra não capacitada, uma mão de obra não motivada, uma mão de obra cansada. Isso pode também ser a causa de defeitos. Ainda pode ser uma máquina. A máquina estar mal calibrada, mal posicionada, não ser utilizada a máquina correta para utilizar para fazer determinada coisa. E por fim, a medição. A maneira de se medir os itens que estão entrando, os produtos finais, que são a causa de se perceber os erros que são gerados. Nesse sentido, nesse 6M, se tenta identificar um problema e por meio de grupos, muitas vezes de diferentes áreas, se identifica a causa raiz. Outra ferramenta é o histograma. O histograma é uma forma de representar por meio de barras ou colunas os problemas. Se pega a quantidade de vezes que determinado problema aconteceu, se registra numa tabela e depois se leva para um histograma, para um gráfico de barras que mostra o que está acontecendo de uma forma visual. O diagrama de Pareto, ele indica um histograma que mostra que 80% dos problemas são originados por 20% das causas. O que significa isso? Significa, por exemplo, em que os carros que chegam em uma oficina mecânica, 80% deles têm 20% dos problemas que são tratados dentro dessa oficina. E se eu resolver esses 20% dessas causas, eu vou resolver 20% dos problemas. Isso também pode ser percebido em um processo produtivo, em processos administrativos, em diferentes coisas. Esses números são números aproximados que, com amostras maiores, vai se perceber que se chega realmente próximo do 80-20. Quando as amostras são pequenas, isso pode dar números mais diferenciados. Mas quando se pega uma amostra maior, num tempo maior, um volume maior de itens, os números são bem próximos, sim, desse 80-20.